Muito bem, pessoal. Saudações. Eu sou Paulo Hugo, professor da Poli, a Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, e estou aqui na condição de coordenador do Inovatel. Para aqueles que não conhecem, o Inovatel é o Locus de Inovação em Eletroeletrônicos de Pernambuco. Locus de inovação, sim. O Locus de inovação é um consórcio, é um agrupamento de instituições que busca levar ações, né, tornar as ações interinstitucionais de forma mais profícua, de forma melhorada, para que a gente encontre uma eficácia cada vez maior, né, juntando forças entre as diversas instituições. E essas instituições não são apenas as universidades, são também empresas e outras instituições de desenvolvimento, de pesquisa. O Inovatel, né, ele hoje tem como universidades âncora a UPE, né, que eu estou lotado, a Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto Federal de Pernambuco, a FITEC, que é a Fundação, né, para Inovações Tecnológicas aqui em Recife, a Associação de Empresas de Eletroeletrônicos do Parque Tecnológico de Pernambuco, né? Também está com a gente a Botonap, está com a gente também a Sem Fio Tecnologia, está também a Neurobots, né, empresa lá do Parque Tel, bem como a TEMED, né, que também participa do nosso Locus. E para finalizar, a gente também tem a Salvos Engenharia atuando no setor de eletrônico aqui no estado também. A gente está dando continuidade a um conjunto de podcasts que visa apresentar para a sociedade pernambucana, brasileira, o conjunto de ações que o Logos tem desenvolvido nesses últimos anos, certo? E hoje eu fico muito feliz em receber aqui o professor Meusi, né, que é o representante do IFPE no Inovatel, bem como o professor Guilherme, representante da UFPE no Locus, para falar um pouquinho de toda essa história, de todo esse conjunto de ações que já foram desenvolvidas. E para começar, eu queria passar a palavra aqui para o professor Meusi, para que ele pudesse se apresentar um pouco e falar um pouquinho sobre como é que ele está percebendo a eficácia, né, as ações que o Locus vem desenvolvendo dentro do IFPE. Como é que está, Meusi? Opa, obrigado, Paulo. É muito bom estarmos juntos, né? Mais uma vez. Bem, para me apresentar, eu sou um professor do Instituto Federal há quase 30 anos. Sou graduado em Engenharia Eletrônica, né? Tenho mestrado em Biofísica, de concentração em Engenharia Biomédica e doutorado em Ciência da Computação, né? Com essa formação eclética toda, eu trabalho na área de sistemas embutidos de rede de sensores, o que hoje se consolida com a tecnologia IoT, né? Internet of Things, Internet das Coisas. Respondendo à sua pergunta, né, sobre a importância do locus, o impacto do locus para a instituição, como eu estava dizendo antes, no momento off, o locus estabelece uma iniciativa que há muito não se via. Na verdade, eu não me lembro outra iniciativa como o locus, que é não simplesmente colocar as empresas e as instituições de ensino e pesquisa frente a frente, certo? Mas é integrá-las, é estabelecer que a relação entre empresa e instituição de ensino não é simplesmente o fomento de recursos humanos, mas sim também de soluções, né? Nesse sentido, eu acho que a ação do Locus, antes de mais nada, tem o grande valor de estabelecer um cartão de visita. Quando o governo diz, ó, existe o Locus, tá? Tem esse conjunto de empresas, esse conjunto de instituições que estão vinculadas por suas necessidades, né, e que nós apoiamos a congregação dessas empresas, dessas instituições, ele está dando um cartão de visita. Ele chega na empresa e diz, o que o professor Mills tem a oferecer? O professor Mills simplesmente forma alunos, técnicos, engenheiros? Não, o professor Mills pode fornecer também solução. Não o professor Mills, claro.
a instituição, o IFPE. Então, nesse sentido, eu acho que é uma iniciativa extraordinária, né? Não consigo identificar algo similar nos últimos 20, 30 anos. Professor Guilherme, tu concorda comigo? Boa tarde, boa noite, bom dia, professor Meuze, professor Paulo Hugo. Concordo sim, professor Meuze, essa iniciativa foi excelente do meu ponto de vista. Ela aproximou, né, essas três instituições, a gente também se aproximou bastante de empresas. Então, a meu ver, é uma iniciativa que a gente não deveria interromper, né? Deveria continuar, porque já temos alguns frutos, né, que a gente vai falar ao longo desse podcast e que não tínhamos antes, né? Como o senhor falou, há muito tempo que a gente já deveria estar juntos, né? Não só nós três, mas talvez outras instituições, né? Outras empresas também. Então, a meu ver, é uma iniciativa que é única, né? Desde que eu comecei na Universidade Federal de Pernambuco e que a gente tem que nos esforçar para continuar, né? Mesmo quando oficialmente a gente terminar, tá? Excelente. Muito se fala que o setor de eletroeletrônicos, o setor de eletrônica aqui no Brasil e ainda mais especificamente em Pernambuco é muito carente. E uma das razões que alguns falam, e eu queria ver a opinião do senhor, professor Guilherme, é que a gente não consegue capacitar, que a gente não consegue formar de forma, digamos assim, adequada ou tão boa como se deveria, para que essas pessoas, esses nossos alunos, cheguem e já estejam aptos a atuar no mercado, a desenvolver. É por aí mesmo ou tem alguma história a ser contada? Ótimo, professor Paulo. Veja, não concordo muito com essa opinião de que a gente não forma, né, adequadamente profissionais. A gente forma, sim, profissionais, né, tanto na UPE, como no IFPE, como na UFPE, e que estão, sim, capacitados, né, e que a gente consegue colocá-los no mercado de trabalho, que consegue desenvolver a eletrônica, consegue desenvolver hardware, né? E com o contato que a gente teve com essas empresas, a gente já forneceu mão de obra para elas, né? Já tivemos retorno das empresas com relação à qualidade dos alunos. Então, conseguimos sim, inclusive temos vários, né, alunos trabalhando, né, nesta área, não só aqui no estado de Pernambuco, mas também fora do estado de Pernambuco. Então, formamos sim, tá? Inclusive, com essa iniciativa do Locus, né, com esse consórcio que foi criado, o professor Meus pode falar um pouquinho mais sobre isso, tivemos alguns treinamentos, né, que ainda mais capacitaram os alunos. Tivemos os PETs, né, tivemos alguns treinamentos utilizando os recursos do Estado lá no Parquetel, e isso é o início, né, da divulgação, vamos dizer assim, do nosso trabalho, e já estamos sendo procurados por alunos, né, para que isso seja continuado, né, pedindo treinamento. Então, estamos se informando, tá? Temos alunos de qualidade, temos profissionais de qualidade que têm total capacidade não só de trabalhar aqui no estado, não só de desenvolver o nosso estado na área de eletroeletrônica, mas de desenvolver o nosso país e, inclusive, alguns podem sair do país também, tá? Devido à capacidade que eles têm aqui nas nossas três instituições. Professor Milze. Eu concordo plenamente com o professor Guilherme e gostaria de pontuar essa colocação que o professor Paulo fez. Ela é muito difundida, né? Essa coisa de que a gente não consegue formar, que os nossos alunos não estão em sintonia, né, com o mercado e tal. Eu tenho um ponto de vista bem interessante sobre isso. Veja, há coisa de 30 anos atrás, eu li nas páginas amarelas da Veja uma entrevista com, se não me engano, era John Mayer, era o presidente do Bell Labs, na época, né? Os laboratórios Bell. E lá, há 30 anos atrás, ele colocou que a academia estava sempre 5 anos defasada, certo? Da tecnologia que estava na indústria de ponta.
certo? Olha, estamos falando de 30 anos atrás. Se 30 anos atrás, que não tínhamos uma dinâmica tão grande em termos de tecnologia, em termos de difusão de informação, né? Não se pensava nem em internet, como nós temos hoje, imagine como é que é a situação hoje. Não? Vai haver sempre um hiato entre o que a empresa espera do, do recém-formado e o que ele pode oferecer. Né? Existe uma distorção, um certo erro de paralaxe das empresas, porque se você for olhar, né, as especificações para por exemplo, um desenvolvedor júnior, né, um desenvolvedor sênior e tal, você vai ver as especificações são altíssimas, as empresas esperam, porque elas necessitam disso. Elas necessitam já começar com um alto padrão. Né? O que é que acontece? O que é que nós temos em termos de formação? Algo que se observa é o seguinte: você não consegue agregar conhecimento onde não tem base. Você não consegue construir um edifício onde tem base. Então, o trabalho básico da graduação, certo? É dar a base que vai possibilitar àquele indivíduo que vai se formar em engenharia, ou como técnico, ou cientista da computação, o que seja, tá? A se adaptar ao mercado. Tá? No sentido de chegar mais perto do mercado, nós teríamos conceitualmente as pós-graduações, né? As pós-graduações profissionais, né? E os trabalhos de extensão. Nesse sentido, o PET é um instrumento maravilhoso, porque nós estamos indo lá e percebendo a necessidade da empresa e trazendo, né? E fazendo esse complemento. Para pimentar esse ponto, que o senhor vai falar muito bem do PET, eu queria trazer só um elementozinho que o senhor já dá um fechamento bem interessante. Quando se fala, né, de formação, a gente vê que a estrutura tem que ser de fato essa estrutura básica. Mas muitas vezes as empresas chegam para a gente aqui na universidade e falam: poxa, mas era bom que o aluno soubesse já projetar utilizando tal sistema, era bom que ele pudesse desenvolver já utilizando tal plataforma e assim por diante. Ter um conjunto de competências assim mais refinadas que estão na crista da onda, etc, etc. É, houve algumas ações nesses últimos meses, nesses últimos anos, que atuaram exatamente nesse ponto, na capacitação. E uma coisa interessante é que não houve capacitação apenas na instituição de origem do professor, né? Houve a possibilidade agora da gente fazer uma capacitação aberta para várias instituições, para múltiplas instituições. Eu não tenho lembrança de coisas semelhantes anteriormente. O senhor tem? Não. E é exatamente esse ponto que eu coloco como o locus. Né? O locus é um pano de fundo. Se fala, teve o PET foi um programa, né? Tu tá fazendo desconectada. Eu não acredito que tenha sido desconectado, porque na verdade o locus foi um pano de fundo que foi criado para poder se encenar, né? No sentido de se colocar em palco algumas ações. Né? Então o PET, né? Se não tivesse o locus, não só o locus de eletroeletrônica, certo? Tem diversos locos, né? Locos de pescados, locos de metal mecânica, né? Não se poderia articular ações do PET, do Programa de Extensão Tecnológica. Né? Lembra o PET, Extensão Tecnológica. Né? Então, o que o senhor colocou é muito claro. Realmente, essa ação teve como base o cenário que foi criado pelo Locus, esse cenário de integração, até integração entre as instituições mesmo. O fato de estarmos nós três aqui, né, o fato de existir um Locus criou um centro de gravidade em torno do qual nós orbitamos e podemos interagir. Se não houvesse isso, não estaríamos, não haveria atratores, né? Nem entre as universidades e mais entre as empresas. Uma coisa que a gente deve desenrolar é a natureza de hub que o Locus faz. O professor Guilherme vai poder falar mais adiante, né, do apoio, de como conseguimos catalisar, né, a ação de startups lá da UFPE, né, de fazer com que diferentes empresas, né, trocassem serviços, empresas que nem se conheciam, pequenas
empresas, pequenas startups, né? Então, tudo isso gera um ambiente seminal, né, que está semeando um futuro, melhor menos lembrar que, né, é seminal, colocamos a semente no solo, certo? Temos que garantir que o solo está bem nutrido, certo? Que a semente vai poder vingar, né? Então, eu acho que é esse o desafio que nós temos a partir de agora. É bem por aí mesmo, Guilherme? É bem por aí sim, tá? E o que o professor meu está falando é que tivemos algumas ações do Locus, né? Inclusive com alguns editais, né, do governo do estado, no qual, né, empresas que a gente apoiou, né, tiveram sucesso, chegaram às últimas etapas, né, dos editais, e que essas empresas justamente originárias, né, lá da UFPE, contrataram outras empresas, né, inclusive empresas juniores, né, que são assim o berço, né, são o início realmente empresarial, vamos dizer assim, de muitos dos nossos estudantes, né? Então houve isso sim, e isso só houve, né, como o professor Meusi já adiantou, por conta da iniciativa do PET, né? E o PET veio por conta do Locus, né? Então, quer dizer, tudo isso está interligado, né? Então, o PET uniu, né, como é que eu digo, capacitou, né, mais ainda os nossos alunos. Esses alunos capacitados foram para dentro das empresas, né? E esses alunos estando dentro das empresas proporcionou com que as empresas conseguissem ir além nos editais, né? Então, tudo isso está interligado. Então, tudo isso faz parte do Locus, né? E se não fosse essa iniciativa, eu não conheceria o professor Meusi, né? Não me reaproximaria do professor Paulo, que eu já conhecia anteriormente, e a gente não teria como ter esse conjunto, né, de esforços, nos quais, para tudo isso que eu estou falando, a gente envolveu alunos das 3 instituições, né? Então, não teríamos isso. Então, eu concordo plenamente, Paulo. O professor Meusi está correto. Excelente. Tem um ponto ainda interessante, eu queria te escutar, Guilherme, sobre isso, é que muito se tem falado hoje sobre como diminuir esse tempo que Meusi tinha falado dos saberes, das coisas que estão nas empresas, né? O que está acontecendo mais próximo do mercado é diminuir esse tempo de chegar na universidade. E muito se fala que a inovação, o empreendedorismo, essas ações de startup podem contribuir para diminuir esse gap. Com as empresas juniores lá da Federal, com alguns projetos de extensão, está dando para perceber uma maior motivação e uma principal diminuição desse tempo, uma agregação, né, uma absorção dos conhecimentos dos alunos, tornando-os mais rapidamente preparados para atuar no mercado? Sim, Paulo, com certeza. Uma das características que a gente tem como universidade, né, que todo mundo fala, eu sou um lutador para mudar um pouco isso, é que nós somos basicamente só teóricos, né? Então tem essa visão, né, que nós só temos teoria e que não vamos conseguir colocar nossos alunos para trabalhar. E não é bem assim. As empresas juniores, né, e lá na nossa universidade, junto a mim, eu tenho pelo menos 2 empresas juniores, né, que não só já foram berço para criação, para aumentar o conhecimento prático dos alunos, como de lá surgiram, né, algumas empresas, né, que hoje estão fazendo sucesso no mercado. E o pontapé inicial para que os alunos tenham contato como se fossem empresários, né? Então, eles aprendem não só a parte prática, né, diretamente voltada para o mercado, porque são as empresas que vêm contratar as empresas juniores. E as empresas juniores, elas vão desenvolver o produto que a empresa quer.
né? Então, essa distância que a gente sempre teve, né, no passado, muito grande entre as instituições de ensino, né, principalmente ensino superior, em relação ao mercado, isso já diminuiu muito, né? Essas empresas juniores realmente elas estão diretamente ligadas ao mercado de trabalho. E a gente já tem conhecimento de que muitos dos alunos eles não passam muito tempo na empresa júnior, né? Mas muitos deles não passam muito tempo porque eles são vistos pelas empresas. As empresas começam a conhecer, né, o potencial dos alunos e já chamam o aluno para que assim que ele termina o curso ele já vá trabalhar nas empresas também. Então a gente também tem esse movimento de que muitos alunos terminam sendo empregados, né, no mercado de trabalho, em empresas, né, que estão precisando de engenheiros na área de eletrônica, que desenvolvam produtos para eles, né? Então temos essa redução, né, por conta principalmente dessas empresas juniores, né? Perfeito. Meuzi, lá no IF, vocês têm sentido também que a inovação, o desenvolvimento, o empreendedorismo tem motivado mais os alunos e feito com que eles se capacitem, se apresentem melhor para o mercado? No caso do IF, né, nós temos que separar, né, dois conjuntos. Nós temos a formação superior, né, tecnólogos, engenheiro, e a formação técnica, né, técnicos. No que diz respeito à formação superior, eu acho que está perfeitamente alinhado com o que Guilherme colocou, né? O Instituto está criando ainda a infraestrutura de ter empresas júnior e tal. Como nós somos instituição de nível superior há pouco tempo, né? Essa cultura ainda não está implementada, certo? Mas a tendência, né, é que sigamos a mesma linha, tá? Principalmente com a existência do Locus, com programas como o PET, que vai integrando, né, essa coisa de empreendedorismo, né, que já faz uns bons 15 anos que se fala, né? Nós temos disciplinas de empreendedorismo, né? E seria questionável se isso pode ser ensinado ou mesmo não disciplina, mas não é o ponto, né, aqui. Tá? Mas nós tentamos, se pode ou não, nós tentamos ensinar, né, a teoria que no final das contas é noções básicas de administração. Né? Então, nesse sentido, nós estamos no caminho. Tá? Não temos ainda uma integração com a formação de novas empresas, como tem a federal, certo? Mas estamos no caminho. Eu acredito, eu percebo. Assim. E como eu disse já, a existência do LOCO, a existência de programas de extensão tecnológica que se alimenta esse. Professor Meuzi, como é que o senhor está enxergando, né, a nossa capacidade em Pernambuco, capacidade de produzir ou ao menos transformar, construir dispositivos eletrônicos no estado? Bom, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que nós temos um grande potencial, né? O problema é como o Brasil. O Brasil é o país do futuro há uns 50 anos, né? Então, o futuro, nós temos o potencial. E Pernambuco, em particular, né? Há mais de 30 anos, teve a iniciativa do Parquetel, né? O Parquetel está lá no Curado há mais de 30 anos e há essas iniciativas. Então, há um potencial. Com as mudanças globais que houveram nos últimos 25 anos, 25 anos de globalização e tal, esse potencial pareceu estar abalado. E aí a gente tem aquele problema do investimento. Não, eu não vou investir onde há risco, né? E o que acontece? Uma diminuição da capacidade empreendedora eletroeletrônica. Houve um boom da produção de software. Tanto é que hoje Pernambuco é uma referência, né, nacional e, quiçá, mundial em formação do pessoal de software. O SIM, que está aqui um exemplo, o César. Né? Então, esse potencial, né, ficou
vamos dizer assim, em segundo plano, frente ao contexto. Porque é diferente você dar início a uma empresa de software, a uma empresa de hardware. De hardware, como o próprio nome diz, é hardware. É difícil. E como nós ficamos defasados na tecnologia de produção de microeletrônica, né, houve uma grande dependência. Então, hoje eu vejo que nós temos uma capacidade sim, de ser integradores de solução, certo? Integradores para CIs da China, fazer placa, fazer circuitos e tal. Só que o que é que eu vejo? Existe um mito da inovação. Essa é uma crítica pessoal que o professor Meus, da instituição, o mito da inovação, que é o seguinte: se faz tanta demanda sobre o profissional que ele tem que ser inovador, que tem, tá? Que não se vê que antes de se inovar tem que se fazer, saber fazer bem feito aquilo que já é feito. Tá? Então nós não temos, aparecem empresas, né, startups que querem com grandes ideias e tal, mas não dominam a tecnologia, né? E aí não consegue se projetar, não consegue ter um produto minimamente viável. Tá? Então eu vejo esses problemas, tá? Eu vejo esses problemas. Eu acho que tem uma questão também da gente fomentar o mercado eletroeletrônico interno, tanto do Nordeste do país, certo? Não caberia, você não teria uma empresa eletrônica para Pernambuco, tem que ser regional, né? Então nós temos grande potencial, porque nós temos empresas, temos já empresas consolidadas, né, com grande potencial, e temos centros de formação com grande potencial. Então é sempre potencial, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, falando sobre o Locus, é justamente tentando transformar esse potencial em algo cinético, né? O programa de extensão tecnológica é uma tentativa de pegar esse potencial e transformar em algo cinético, né? Então, eu vejo que nós não podemos desistir. Porque a vocação do Nordeste é turismo. Não, eu acho que não é porque você toca bem violão, certo? Que você tem que ser um popstar, certo? Se você quiser ser um engenheiro, mesmo tocando bem, você tem que ser um engenheiro que toca bem violão, né? Então, eu acho que nós temos grande potencial, tá? O que falta é a gente ter uma visão de decidir, vamos fazer, tá? Nesse sentido, entra aquela história da tríplice hélice, né? Entra a necessidade de ação efetiva dos três setores: o Estado, tá? A academia, né? E o empresariado, né? Esses três grupamentos, né? Então a gente precisa alinhar. O que eu percebo é que essa hélice ela é desbalanceada, tá? Quando o Estado aumenta a sua hélice, tá? A academia não acompanha e muito menos empresariado. Então tira o eixo e zera o que a gente precisa é balancear essa hélice. Então, trabalhos como esse que nós estamos fazendo aqui busca esse balanceamento. Se ele balancear, aí é a questão do potencial. Onde for, onde se quiser, você balanceou, se você tiver iniciativa, você vai fazer tecnologia, você vai formar a sua empresa, tá? Não me alongando mais, é só lembrar o que aconteceu com a Ásia nos últimos 50, 60 anos. Países, né, que tinha 90% de analfabetismo, só plantação de arroz, hoje são referência de tecnologia, tá? E eu voltando àquela questão do paradigma da inovação, a armadilha da inovação. Eles não começaram inovando. Eles começaram fazendo, dominando o que já era feito. Então você só consegue inovar depois que é bom no que já é antigo, entre aspas. Perfeito. Professor Guilherme, seguindo essa linha aí do professor Meusi, de fato a gente já tem conseguido capacitar, formar, e agora com essas diversas ações como o PET, como as residências tecnológicas, a gente tem conseguido capacitar nas tecnologias mais atuais. Isso vai gabaritar a gente a fazer com que, com o investimento estatal ou com investimento prioritariamente empresarial, começar a produzir efetivamente
dispositivos, equipamentos, soluções em eletroeletrônicos aqui no estado? A gente vai conseguir fazer isso? Paulo, veja, é uma pergunta difícil da gente ter uma certeza, tá? Eu posso te dizer que eu sonho com isso, tá? Não é fácil. A gente tem que saber que, principalmente a Ásia, né, a China hoje em dia, ela domina essa produção, né, de componentes. Não temos aqui no Brasil, né, infelizmente, nenhuma fábrica de componentes eletroeletrônicos, né? Se não tem no Brasil, também não temos no Nordeste, muito menos em Pernambuco. O que não quer dizer que a gente não possa vir a ter, né? Até porque a gente sempre está naquele momento, naquela linha tênue que a gente não sabe o que é que a China vai fazer, né? Se ela, por exemplo, inventar de parar de produzir ou parar de distribuir componentes para o resto do mundo, como que a gente vai ficar, né? Então, essa pandemia que a gente teve agora de Covid, a gente teve um pequeno reflexo disso, porque carros ficaram sem ser entregues, né? Não se conseguia completar a produção de carros porque estavam faltando circuitos integrados, né? Chips para controlar, né, os carros, porque não se conseguia trazer por conta das restrições, né, sanitárias. Então, você imagina uma situação dessa que a China não estava com intenção de não vender, tá? Foi a pandemia que causou esse problema. Mas tu imagina se esses caras inventam de dizer não mando mais nada para fora da China, né? O que a gente consegue fazer sem esses circuitos integrados? Então, na minha visão, por isso que eu digo que é um sonho, a gente deveria ter essa produção a nível de Brasil. Se a gente conseguir a nível de Nordeste, eu diria que esse sonho fica mais próximo ainda do que eu gostaria, né? Porque a gente tem total condição de fornecer mão de obra, né? De fornecer engenheiros para conseguir desenvolver melhor, fazer produtos cada vez melhores, e é bem naquilo que o professor Meus falou, quer dizer, se a gente ficar só aguardando, esperando que venha tudo da China, porque é muito barato, né? Porque a gente, se for produzir aqui, vai produzir mais caro. Eu diria que sim, a gente talvez produza mais caro inicialmente, né? Porque a gente não vai conseguir inovar, a gente vai meio que utilizar as máquinas que já existem. Mas na hora que a gente utiliza as máquinas que já existem para poder produzir esses componentes, tendo pessoas capacitadas, e a gente tem certeza que temos pessoas capacitadas aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, aqui no Brasil. Então, essas pessoas conseguem melhorar essas máquinas, tá? É só ter incentivo. É só realmente a gente ter como colocar essas pessoas para estudar esses equipamentos, né? E para poder, a partir disso, fazer os nossos equipamentos que possam produzir componentes melhores, né? E que a gente não fique 100% dependente. E aí, se você perguntar, poxa, mas a gente vai pagar mais caro. Sim, a gente vai pagar mais caro, tá? Mas a gente pode utilizar isso para fazer produtos de melhor qualidade também, né? Porque a gente sabe que existem níveis de qualidade de componentes em geral. Então você tem um componente que em pouco tempo ele pode falhar, né? Porque a vida útil dele não é tão boa assim, porque a qualidade dos produtos, né, que foram utilizados para a confecção desse componente não é tão boa. Então a gente pode atuar na linha de componentes melhores a partir de substrato de produtos, né, de materiais melhores. Insumos. Então, com isso a gente pode atingir uma fatia do mercado de alta qualidade, né? Então, isso faz com que a nível, né, quem sabe se a gente não começa a ter um pequeno desenvolvimento e daqui a pouco, quem sabe, a gente não vai estar com uma boa parcela de produção de componentes a nível mundial, né? Então, por isso que eu digo que é um sonho, né? Porque isso faria com que a gente tivesse um desenvolvimento muito grande da área de eletroeletrônicos em geral, tá? E assim, muitas das outras áreas dependem da eletrônica, né? A gente hoje não pode dizer que a eletrônica não é essencial, né? Agora, hoje, o fato é que estamos dependentes, né? Quase que presos à China, né? Então, na minha visão, a gente teria que ter realmente um incentivo. Isso é difícil a gente conseguir, na minha visão, tá? Difícil a gente conseguir da indústria, tá? Difícil a gente conseguir que em alguma indústria tope essa parada inicialmente falando. Desculpa, porque é um investimento alto.
E o retorno, na minha visão, é longo, né? Então, talvez a gente tivesse que ter iniciativas públicas, né, para conseguir incentivar, talvez possa ser até ser empresas, mas incentivadas, né, pela iniciativa pública e que pudessem desenvolver esses componentes aqui localizados, né? E aí, uma vez que a gente consiga esses componentes, né, a gente pode tentar, como eu falei, melhorar a qualidade deles e atingir uma fatia do mercado de altíssima qualidade, né, e que a gente sabe que precisa, né, porque a gente tem alguns componentes que duram pouquíssimo, né, qualidades baixas, né, então hoje a China tem qualidade para o que você quer, né, você quer uma qualidade fraca, quer uma qualidade média, quer uma qualidade boa, excelente, tem tudo. Então, com a qualidade ruim, provavelmente a gente não vai conseguir competir, mas com a qualidade boa, que são produtos mais caros, né, mas que duram mais, que trazem para a gente retorno melhores, né, sensores melhores, por exemplo. Então, eu acho que a gente deveria ir nessa linha, Paulo. Seguindo nessa linha, professor Milzi, a gente observa que o setor de microeletrônica talvez seja difícil, né? Complicado, é um investimento muito alto. Mas há outros setores no bojo aí da eletrônica, como por exemplo o desenvolvimento de sistemas embutidos, embarcados. Esse embarcados vocês vão descobrir o porquê. E principalmente projeto de placas, de dispositivos que poderíamos atuar. E é importante que seja dito, né? Vocês já perceberam, nós estamos conseguindo capacitar os alunos, as pessoas, os profissionais de forma bem efetiva com um conjunto de ações. Dá para a gente atuar nesses outros setores que talvez não requeram um investimento tão alto assim, Melzer? Eu acho que o que tem sido feito, né? Tem sido feito nesses anos é que a indústria eletrônica no Brasil e em Pernambuco, na verdade, é uma indústria de integração, certo? A gente não tem uma produção de microeletrônica, tá? A gente tem que comprar os componentes, né, trazer da China e gerar solução, integrar soluções, integrar tecnologias, tá? E eu acho que é esse o caminho mesmo, certo? Como eu tinha falado antes, né, a gente pode fazer esse paralelo, integrar com CIs de alta tecnologia, tá? E produzir e integrar com CIs de menor tecnologia produzido localmente. Aí isso é uma questão de investimento do Estado. Eu acho que é exatamente esse o filão. O grande desafio que eu vejo para que a gente tenha uma indústria forte, né? Porque para você ter uma atividade forte, você tem que ter demanda, você tem que ter fluxo. Né? Não adianta eu abrir uma indústria e vou vender meia dúzia de equipamentos por ano. Tá? Eu tenho que ter uma escala de vender 100 mil, 200 mil, 300 mil, que seja, dependendo da natureza do equipamento. Tá? Conseguir entrar no espaço que hoje é usado pelas outras indústrias, né? As indústrias que não são de eletroeletrônica e que precisam de componentes eletroeletrônicos, como a indústria automobilística, a indústria de produtos da linha branca, por exemplo, né? Os domestic appliances, geladeira, fogão, né? Você tem até air fry controlado e tal, só que acontece, o cara traz a placa, o módulo todo da China. Certo? Então, eu acho que o grande espaço é entrar nesse. Né? Antes eu digo, não tem como competir, né? Não tem como competir com a China, vai ser mais barato e tal. E talvez tenha, eu acho que esse é o grande desafio. Né? Dependendo do cenário político que se estabeleça mundialmente, pode ser a única alternativa. Tá? Então, eu vejo nesse sentido, tanto é realmente a integração. Então, nesse sentido, é necessário o quê? O que vai acontecer, né, com a modelo natural? Primeiro, o fortalecimento da indústria de PCI, placas de circuito impresso. Hoje, a gente sabe dos nossos projetos, né, professor Guilherme, e com os nossos alunos, que é mais barato encomendar, tá, uma placa na China, que vai chegar com 30, 40 dias e com uma qualidade excepcional, certo? Do que encomendar em São Paulo, por exemplo. O preço é muito alto. Tá? Então, esse problema passa para... E fica essa dependência. Se ele conseguir consolidar isso, criar uma cadeia sustentável, vai ter. Né?
Outro ponto é a qualificação. A gente vai estar qualificando, é como eu digo, até correndo o risco de entrar em dissonância com os colegas, a gente está potencializando, certo? A gente cria, a gente coloca no mercado profissionais com um potencial de fazer isso, tá? Não sai. Esse trabalho do PET, né, dos programas de extensão tecnológica, programas em que nós fazemos uma formação específica para a necessidade específica da empresa, aí sim, né, quando a gente entra em programas que eles tinham antes mesmo do PET, né, programa de extensão que o professor Guilherme já tocou, que TCCs, TCCs do professor Guilherme, que gerariam produtos tranquilamente, né? Mas viraram curiosidade em biblioteca, que ninguém nem tem, não, quero ver mestrado, quero ver o tese de doutorado, então ninguém traz um TCC. Né? Então, a gente tem isso, a gente potencializa. Agora, o que vai fazer com que a coisa fique, que a gente tenha uma indústria, é o contexto econômico, é o apoio do governo, certo? E a iniciativa do empresariado de apostar. Certo? A gente tem uma outra característica do nosso ambiente, que a gente tem poucos investidores capitalistas, que apoiam do investidor anjo na área de tecnologia, de hardware, de sistemas eletrônicos. Você encontra para software. Compra para software, porque o cara sabe que se for feito uma solução, ela pode ser vendida em qualquer lugar do mundo. Certo? Você tem uma solução de hardware? Não, porque entre a implementação e a produção, entra a questão da produção. E aí entra a questão da capacidade produtiva. Né? Então, eu acho que a gente está potencializando. E esses trabalhos PET, das residências tecnológicas, né? Você pode até falar um pouco, que você já coordenou algumas residências, né? São fundamentais. Né? Lembrar, né? Até para quem está vindo aqui, tem que definir melhor o que é a residência tecnológica? É fazer um paralelo entre a residência médica, né? E a residência tecnológica do engenheiro. O que é que faz um médico ser um médico de fato? Ele sai um médico quando termina o 6º ano de faculdade? Não, ele não é considerado médico pelo meio, pelo mercado. Ele só é considerado médico efetivo quando ele faz a residência, que é uma especialização. O cara pode fazer uma residência em clínica geral, uma residência em oftalmologia, uma residência em oncologia, que seja. Aí é que ele é considerado. Infelizmente, né, em engenharia, a gente não tem tantas clínicas, né? Não tem tanto material. Então, é o grande desafio. Mas para a gente poder ter essa sintonia de sair do potencial, que é o que a gente tem quando a gente forma o aluno depois de 5 anos na engenharia, para um engenheiro júnior, né, de desenvolvimento, ou mesmo um engenheiro de chão de fábrica. Você fala de desenvolvimento. Mas e a gestão da produção eletroeletrônica? É um aspecto extremamente complexo. Quanto aumenta a tecnologia, certo? Mais aumenta os nuances da gestão, certo? A implementação da geração de solução no chão de fábrica. Não é à toa que os centros produtivos de eletrônica estão muito polarizados. Porque os poucos dominam a tecnologia. Não é só a tecnologia de fazer o chip, não é só a tecnologia de fazer o algoritmo, é a tecnologia de produzir numa escala de milhares de bilhões de unidades. Então, nesse sentido, até a gente está no caminho, eu sinto que a gente está no caminho certo, mas a gente está nos primeiros passos. Exato. Guilherme, eu tenho percebido, né, o professor até falou aí sobre as vocações do Estado para saúde, para turismo e tal. Pernambuco, o Nordeste do Brasil, tem áreas econômicas muito fortes, né, muito fortes mesmo. Porém, muitas delas têm um índice de maturidade tecnológica deveras baixo. A gente vê o próprio setor de saúde, né, que ele utiliza máquinas caríssimas, porém tem dificuldade de prontuário, tem dificuldade de saber onde é que está um determinado dispositivo que seja móvel. Né? Será que não podem surgir soluções tecnológicas
né, que não requeram uma complexidade eletrônica muito alta. Para suprir essas necessidades, essas deficiências tecnológicas nessas áreas, e assim, surgindo essas demandas, a gente consegue ter uma produção eletrônica mais sólida no Brasil e talvez aqui em Pernambuco? Sim, Paulo, veja, a gente tem total condição de que os engenheiros que a gente está formando, né, tanto a UPE como a UFPE, como os profissionais que saem aqui do IF, eles têm essa capacidade, né? Como o professor Mills já adiantou, é muito difícil realmente, como eu falei antes, é um sonho, né? A gente conseguir fazer uma produção de microeletrônica, né? Fazer o componente em si, fazer um componente com altíssima precisão, isso é muito difícil. Agora, utilizar os componentes que a gente já tem disponíveis, criar hardwares, né? Ou seja, juntar esses componentes de modo adequado para que eles funcionem e para que eles atendam à necessidade do mercado, seja ele uma indústria ou seja ele a área médica, né? A gente tem sim total condição, né, de atender essas áreas. Inclusive, nós temos no LOCO, né, algumas empresas que desenvolvem para essas áreas médicas, né? Então, tem sim. Como o professor mesmo também já adiantou, alguns TCCs, né, que a gente tem, eles desenvolvem já alguns produtos, né, em diversas áreas e tal, inclusive em áreas voltadas para a parte médica mesmo, né? Agricultura também, né? A agricultura também. E assim, talvez se a gente tivesse alguma linha de incentivo, né? Para que isso se tornasse produtos e que pudessem ser colocados em larga escala, como o professor Mills falou, a gente talvez estivesse no mundo todo com esses produtos, né? Justamente atuando nessas áreas que a gente vê que está precisando e que a gente tem total condição, né, de atuar, de produzir, de melhorar, mas cadê o incentivo? É muito difícil para quem está começando, né, ter uma visão de onde ele vai chegar, né? Eu sempre digo muito isso para meus alunos, diz, olha, a gente está aqui finalizando uma etapa na tua vida, né? Tu está terminando uma graduação, mas de onde você está, para onde você vai, é difícil a gente saber. E aí é onde entram aqueles que são um pouco atirados, né, vamos dizer assim, ou que têm a visão empresarial e que montam um negócio, né? Então, já tive vários TCCs que estão lá engavetados, como o professor Mills falou. Mas já tive alguns TCCs que viraram produto, né? E que isso fez com que esse produto virasse uma empresa, que a empresa crescesse, né? E que a gente tivesse sim esse desenvolvimento. Infelizmente ou felizmente, eu não sei bem ao certo qual a palavra mais correta, mas ainda dependente da China, em termos de componentes, em termos de placa de circuito impresso, né? Detalhe, todas são planejadas, todas são esquematizadas, vamos dizer assim, o esquema Projetada. dela é feito aqui, o projeto dela é feito aqui, vale a gente ressaltar isso, né, professor Mills? Inclusive tivemos PET, né, que incentivaram justamente a como produzir esse tipo de placas, né, e todas as engenharias da coisa, vamos dizer assim, tá, dos produtos, são aqui de Pernambuco, tá? Agora, a gente, por questões de custo, né, a gente termina mandando fazer na China, mas não são tecnologias chinesas, são tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil com componentes, né, que são fabricados fora, porque a gente não tem uma indústria de microeletrônica aqui que produza. Se tivesse, a gente faria com produtos nossos, né? Então, temos sim, Paulo, a gente tem muitas áreas, não só na medicina, não só na agricultura, não só mas eu diria que para qualquer área, tá, nós temos profissionais, sim, capacitados e que podem desenvolver, né, produtos e que eu não sei dizer onde eles vão chegar, né? Mas temos, como eu já tinha adiantado, algumas empresas do Locus que já estão bem desenvolvidas, né? Que começaram há bastante tempo
e que a gente dá apoio e que elas também dão apoio a nós e que começaram com isso, com um produto, né, com uma ideia de alguém, com um cara que foi muito atirado, vamos dizer assim, entre aspas, né, ousado, né, muita ousadia, né, muita perseverança também, de ir atrás, né, de um sonho que agora, para algumas empresas, já está se tornando realidade, né? Então, temos sim, Paulo, a resposta para você perguntou, sim, temos condições, temos mão de obra qualificada e podemos sim resolver esses problemas. Eu estou animado. Joia. Wilson, e essa aproximação que a gente está tendo nesses últimos anos está sendo profícua para o UFPE, para o grupo que você está lá atuando? Não, plenamente. Não tem, eu acho que tudo que nós falamos aqui só reforça essa coisa, né? Porque você diz, não, o que a gente quer? Né? O que é que a gente quer? Quer recurso? Todos querem recursos. As empresas querem recursos. Muitas das empresas que entraram no LOCUS entraram pensando, não, vai haver recurso do Estado e só quem vai estar lá e tal. Ninguém nem pensou e acredito que esteja mudando o modo de ver, né? Porque só com recursos é que se faz. Né? Mas o mais importante que a gente quer é a oportunidade de fazer. Né? Nesse sentido, essa atividade, essa iniciativa é extremamente profícua. Tá? A gente vê assim, qual é a ponta do iceberg, né? Na relação o PET. Se você olhar no último ano, né, o que a gente teve, né, assim, realmente foi o PET, o Programa de Extensão Tecnológica, né, que é bom revisar, que é o quê? É um programa que eu brinco dizendo que é um programa, uma mini residência, né, é um programa de imersão em que nós temos um período de 4 meses em que um mês nós fazemos uma formação voltada a uma demanda das empresas, né? Uma demanda da empresa, e em outros 3 meses, nos 4 meses, dos outros 3 meses, o aluno vai para a empresa para resolver um problema, uma demanda da empresa, né? Que a gente previamente o capacitou naquele primeiro mês. Né? Então, eu acho que isso é um exemplo fantástico de interação. Tá? E aí só foi possível porque a FACEP colocou recurso, porque a SECTRI articulou, porque tem uma bolsa, por menor que seja, tem uma bolsa para que o aluno esteja lá na empresa. Teve uma bolsa para que o professor preparasse o material, se atualizasse, porque coisa que as pessoas têm que ser honestas intelectualmente. Tá? Quando se fala sobre a distância da tecnologia, a distância da tecnologia, a gente também. A diferença que eu falo entre quem está na indústria, certo? E quem está na academia é que quem está na indústria não tem tempo de parar e estudar e se atualizar, porque está no front da produção. Certo? A gente da academia, a gente tem a formação, aquela coisa do conhecimento analítico, certo? E a capacidade, a vontade de implementar. Né? Então, nesse sentido, chegou, não tinha tal demanda, a gente foi preparar. Eu, o professor Arquimedes, né? A gente preparou o material, não tem que resolver. Um dos primeiros PET, o professor Arquimedes, teve que resolver problemas de inversores, os problemas que estavam acontecendo na indústria alimentícia de Caruaru, certo? Então, o professor Arquimedes tem um background muito grande, mas ele teve que parar e estudar, ir lá e tal, isso como é que vai, para preparar os alunos, daquele potencial do aluno resolver, certo? Então, eu acho que é esse tipo de coisa, essa relação tem que ficar bem clara. Então, nesse sentido, o LOCUS, né, criou o cenário, como eu coloquei no início, o cenário, o PET foi uma ação, o LOCUS é estratégico, o PET é tático, certo? Para essa interação. Né? Então, é extremamente profícuo, extremamente profícuo. Tá? Eu torço, né, para que o atual governo do Estado, né, veja isso, né, e continue com o programa. Né? Então, eu acho que tem essa, não é só, como Guilherme bem falou, não é só a aproximação da academia com a empresa, mas da academia com a academia. Eu e o professor Guilherme estamos aqui falando, certo? Porque é formação técnica, eu trabalho, nas minhas turmas são de formação técnica, nos últimos anos eu trabalho mais de formação técnica. Porque formação técnica eu tenho formação superior. Isso é uma bobagem,
Uma tremenda bobagem. Certo? Uma tremenda bobagem. Quando você chega lá, no nosso atual nível de amadurecimento tecnológico, certo? Quando a gente chega lá e vê o que é necessário ser feito, a coisa é muito intercambiável. Muito intercambiável. Né? Então, essa sinergia, né, que a gente vê na indústria, tá? A gente trazer para a academia. Né? Eu acho isso muito importante, a sinergia entre as pessoas. Né? Quando chega na indústria que o problema vai resolver, certo? Se o cara se bombado que porque eu sou engenheiro e tal, porcaria nenhuma, ele é um técnico. É um cara que tem um conhecimento superior naquela técnica, mas é um técnico. Certo? Aí eu brinco até fazendo a analogia com a medicina, é que o médico é o técnico também. Certo? É o técnico de manutenção, meus amigos. Certo? Só que o fabricante não mandou o manual. Tá? Então, essa questão. Então, eu acho que é extremamente profícuo. Eu fico muito feliz. Tem sido uma experiência muito boa trabalhar com o senhor professor Paulo, com o professor Guilherme, né? A gente conseguir fomentar, ter essa oportunidade. Voltando àquela história. O governo do estado nos deu um cartão de visita. Na figura do Locus, nós podemos chegar e dizer, olha, está aqui nosso cartão. Tá? O governo está dando as condições. Né? Vamos trabalhar, vamos fazer. E esse cartão é bom, é quase um green card, viu? Esse cartão é bom. Gente, a gente vai finalizar agora a nossa conversa. Eu queria agradecer demais ao professor Guilherme, né, representante aqui da Universidade Federal de Pernambuco, ao professor Milce, representante do Instituto Federal do Pernambuco, e queria pedir para que vocês acompanhassem os próximos podcasts que nós vamos ter e também as nossas redes sociais do Inovatel, que muito provavelmente vão estar aparecendo aí na descrição do vídeo ou então em algum dos cortes que a gente vai colocar nas redes sociais. Bom, obrigado aí pela atenção de todos e saudações!